Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Alan e estaremos aqui estudando a área, perímetro e elementos de um triângulo. Essa é a primeira videoaula, né? Primeira parte 1. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da playlist Geometria para o Enem. Então nessa playlist eu dou aulas falando da parte teórica, né, dos assuntos que mais caem, as principais formas, e na sequência dessas aulas eu faço questões que já caíram em Enem em vestibulares anteriores, tá certo? Já existem playlists prontas aí no meu canal sobre razão e proporção, né? Está escrito lá, razão e proporção para o Enem. Existe também a playlist de problemas do primeiro grau para o Enem, existe a playlist de porcentagem para o Enem e conjuntos numéricos para o Enem. E aí eu vou estar incluindo outras também. Essa aqui eu estou iniciando, né, nessas videoaulas. Então, o que acontece, gente? Quando eu estudo geometria, uma das figuras mais importantes que tem é o triângulo. Por quê? Porque a maior parte das figuras ela pode ser decomposta em triângulos. Então, por exemplo, quando eu olho para um quadrado, eu posso pensar esse quadrado como dois triângulos. A gente vai ver lá na videoaula quando eu falar sobre o quadrado. Quando eu penso num retângulo, da mesma forma. Como eu penso num paralelogramo, do mesmo jeito. Então, a maior parte das figuras de lados retos, digamos assim, lados que são retas, né, elas podem ser decompostas em triângulos. Ou figuras mais simples, né? Então às vezes você tem um problema, onde você tem uma figura mais complicada e quer calcular uma certa área, então você pode dividir essa figura em partes com figuras mais simples, tá certo? Então essa é a ideia, por isso que triângulo é muito importante, né? Então em duas videoaulas eu vou falar os principais elementos, né, que um triângulo possui e as principais formas para os cálculos de comprimentos, perímetro, áreas, esse tipo de coisa, tá certo? Mas antes de começar, quer dizer, já começando, vamos só relembrar o que é um triângulo, né? Um triângulo é a união de três retas, né? Não paralelas. De modo que elas... né? A gente vai fazer assim, ó. Você vai ter uma definição mais bonita, né, no livro de geometria, mas vou pegar aqui um triângulo, ó. Quer dizer, um pouco maior. Certo? Então essa figura é um triângulo. Então, na verdade, você vai unir três segmentos de reta, né, para ser melhor dizendo, né, eu falei três retas, mas três segmentos de reta, né, de modo que você vai uni-los em suas extremidades. Assim. Então isso aqui é um triângulo. Tá certo? O que um triângulo tem de importante, gente? A gente costuma ter algumas representações. Por exemplo, aqui a gente tem os ângulos, né, então aqui eu posso colocar, tipo... né? O ângulo é a abertura, né, entre essas retas, né, entre essa semi-reta, esse segmento de reta BC e o segmento de reta AC. Então, essa abertura aqui dá um nome de ângulo. Então eu posso chamar aqui, por exemplo, de alfa, beta e teta. Pode variar, alfa pode estar no lugar que eu quiser, beta no lugar que eu quiser, teta no lugar que eu quiser, certo? Uma coisa importante quando você estuda triângulo é a gente saber que essa soma desses caras aqui, ó, soma dos ângulos internos, a primeira fórmulazinha, internos, ela é quanto? 180 graus, ou seja, alfa mais beta mais teta, 180 graus. Ou seja, é possível mostrar isso aqui, ó, que se eu pegar um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus, esse aqui, e eu pegar esses pedaços dessas retas aqui, colocar uma do lado da outra assim, ó, eu vou ter exatamente 180 graus. Tipo aqui vai ser alfa, né, essa abertura, aqui vai ser beta e aqui vai ser teta, por exemplo. Né, os maiores, né, eu não sei se eu acertei na ordem de quem é quem, mas assim, esses três ângulos aqui vão formar um ângulo reto. É possível mostrar isso. A videoaula aqui, gente, é uma videoaula mais para relembrar os conteúdos, é uma questão de videoaula mais de revisão. Se você não viu geometria na escola, é importante, ou viu tem muito tempo, está com dificuldade, não está entendendo muitas coisas, não lembra de quase nada, essas videoaulas não são recomendadas, é como eu estou falando. Os assuntos aqui são específicos para o Enem, ou seja, eu espero que a pessoa que veio aqui já tenha uma noção mínima dessas coisas e está vendo a videoaula mais para relembrar os conteúdos e não para aprendê-los. Eu tenho videoaulas no canal onde eu ensino os conteúdos mesmo, por exemplo, lá a matemática do primeiro ano do ensino médio. Então lá eu deduzo, faço todos os passos, né, não pulo nada, faço diversas... Aqui é uma coisa mais objetiva, tá certo? É mais tipo aula de cursinho mesmo, eu diria assim, tá certo?
Então aqui eu tenho três ângulos, então é possível, a primeira fórmula que a gente tem sobre triângulos quaisquer é isso. Uma coisa que a gente também costuma usar é o seguinte, gente, a gente costuma representar o comprimento dos lados, né, por letras minúsculas referentes ao vértice oposto. Por exemplo, aqui é A maiúsculo, o vértice, né? Então aqui eu boto um A minúsculo para o comprimento do lado BC, que é o lado oposto ao vértice A. Aqui o lado oposto ao vértice B é o lado AC, aí eu vou chamar ele de comprimento dele, vai ser B. E o lado AB, ele vai ter um comprimento C minúsculo, então eu uso essas letras minúsculas. Por que isso é importante, gente? Porque assim, uma coisa que a gente fala quando a gente estuda o triângulo é o perímetro. Uma figura qualquer, né? O que é o perímetro de uma figura? É percorrer, né? É o comprimento, é a soma dos comprimentos dos seus lados. Então a gente usa a fórmula assim, 2P igual a A mais B mais C. Esse 2P, gente, é para facilitar uma fórmula que vem lá na frente, tá certo? Fórmulas que vem na frente. Porque aí eu vou precisar usar uma coisa que a gente chama de semiperímetro. Semiperímetro, que é metade do perímetro. Aí o semiperímetro costuma se chamar de P. Só que ele vai ser o quê? Metade de 2P, né? Se 2P é isso, então P é isso. Então, o semiperímetro é o P. Por isso que você vai ver que a forma do perímetro tem um 2P. Né? Ao invés de, o perímetro deveria se chamar P, né? Mas aí o cara se chama de 2P. Então, o comprimento, né, esse semiperímetro, ele é um comprimento, né, que é metade da soma dos lados. O perímetro é o comprimento que é igual à soma dos lados, tá certo? De um triângulo. Um triângulo também é um elemento muito importante, que é sua altura. No triângulo há diversas alturas, 3, para ser mais específico. Uma relativa a cada vértice. O que é a altura relativa ao vértice? É o segmento que sai desse vértice e encontra a reta que contém essa reta aqui, AC, ortogonalmente. Então aqui eu tenho a altura relativa ao vértice B. Tá certo? O que acontece, gente? Perceba aqui o seguinte. Num triângulo eu tenho três alturas. Então eu vou ter uma altura relativa ao vértice A, que sai daqui e encontra, podendo encontrar esse segmento com uma reta que contém esse segmento, ortogonalmente. A mesma coisa aqui com C. Uma coisa interessante é você, num problema, saber achar a altura de um triângulo. Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Imagine que você tem um triângulo assim. Aí você quer achar a altura relativa a esse vértice aqui, B. Tá certo? Só que aí você começa a procurar a altura dentro do triângulo. Só que a altura é o quê? Como eu falei, ela não precisa necessariamente estar nesse segmento de reta, mas ela tem que estar o quê? Na reta AC, e não necessariamente no segmento. Ou seja, ela pode estar fora do triângulo, que é o caso desse caso aqui, ó. Como é que você encontra a altura de um triângulo? É mais ou menos simples. Você pega a caneta, né, se você tiver com a caneta na hora, e vai fazendo assim, ó. Eu quero a altura relativa a esse lado aqui, ó. Aí você vai passando aqui, ó. Onde ela encontrar o vértice, pronto, isso aqui é a altura, ó. Então você vai passando ela ortogonalmente, ó. Segura ela ortogonalmente, ó. Vai passando. Onde ela encontrar, pronto, esse segmento aqui, ó. Houve um encontro desse cara e desse aqui, ó. Então a altura é isso aqui. Esse carinha aqui a gente costuma, né, que é o comprimento B, chamar ele de pé da altura. Então ele vai ser um pontinho M, né? Tá certo? Então a altura do triângulo não necessariamente está dentro do triângulo. Isso é importante, porque às vezes a gente, lá na correria, né, lá no desenho, a gente fica procurando a altura onde ela não está. Isso é um problema sério. Quando eu falo de um triângulo, gente, eu tenho um elemento muito importante, né, que é a área. O que é a área? A área é uma noção de medida de espaço, digamos assim, da superfície de alguma coisa. Imagine que esse quadro aqui tenha 1 metro por 1 metro. Então a gente sabe que vai ter 1 metro quadrado. Se você já estudou um pouquinho aí de geometria, é 1 vezes 1, né? Um retângulo. Aí eu penso assim, pô, e esse triângulo que eu estou desenhando aqui, qual a área dele? Os elementos que eu vou conhecer aqui, digamos que eu conheça a base, esse tamanhozinho B aqui, e a minha altura relativa a essa base. Então a primeira fórmula de área que eu tenho de triângulos é essa aqui, que diz o quê? Que a área S, vou usar aqui S, né, para área, porque A para não confundir com o vértice, né? Ela vai ser base vezes altura
relativa a esta base, porque assim, eu podia ter esta altura, né? E esse lado aqui. Ia me ajudar alguma coisa? Não. Então a altura relativa a esta base sobre 2. Certo? Que neste caso do meu desenho vai ser o quê? B vezes HB, a altura relativa ao vértice que tem oposto a ele o segmento dessa medida B aqui, né? A altura relativa ao vértice B, sobre 2. Só que, como eu tenho outras alturas no triângulo, eu também poderia calcular o seguinte: a minha área ela pode ser tanto B vezes HB sobre 2, como ela pode ser, se esse cara aqui me disse, por exemplo, A, e esse outro cara aqui me disse C, né, pensando assim, eu não vou colocar na figura, mas você teria também o quê? Você teria o A, onde eu tenho uma medida, a altura relativa ao vértice A, sobre 2, e um C, a altura relativa ao vértice C, sobre 2. Ou seja, você tem, na verdade, 3 formas de calcular a área que dão o mesmo resultado. Claro que esses números vão mudando, mas o produto deles dividido por 2 dá sempre o mesmo resultado. Claro que na minha figura aqui, eu representei somente o primeiro, tá certo? Então, essa é uma forma de se calcular a área de um triângulo, tá certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo, um exemplinho, né? Vamos pegar um exemplo. Então, imagine que eu tenho um triângulo assim, ó. Vou até mudar, para a gente não viciar muito em olhar, né, o triângulo sempre da mesma forma. Vamos pegar ele assim. A gente sempre bota a base, né, assim, paralela ao chão, né? Vamos pegar um triângulo aqui meio torto. Então imagine que eu lhe dê o comprimento desse segmento que vai sair desse vértice e é ortogonal a esse, eu digo que ele vale, por exemplo, 3, e esse lado aqui todo vale 5. Então nessas condições eu pergunto, qual a área? Olha, é como eu falei, a altura, claro, quando a gente pensa em altura, a gente pensa em alguma coisa que está em pé, tipo eu aqui. Minha altura, eu meço, eu fico em pé e tal. Só que não necessariamente. A ideia de altura é o quê? É esse segmento que sai desse ponto e é ortogonal a esse. É como se fosse a distância desse ponto a essa reta, a menor distância possível. Porque eu posso ir desse ponto para esse segmento de reta andando por qualquer outros vários caminhos aqui. O menor deles eu chamo de altura. Então, claro, nesse caso aqui, minha área facilmente está se vendo. Isso aqui é uma altura relativa a esse vértice. Isso aqui é a base relativa a esse vértice. Então, é base vezes altura sobre 2, que vai ser quem? 5 vezes 3 sobre 2. 5 a base vezes 3 sobre 2, que vai dar 7,5 unidades de área. A unidade de área ela tem um fator que está ao quadrado, viu, gente? A unidade de comprimento, como por exemplo o perímetro, né, o lado, a unidade do lado ele é um fator comum. Por exemplo, se eu tenho aqui o comprimento em metro, que fosse 5 metros, então minha área será 5 metros quadrados, porque ela é o produto de 5 metros por 3 metros, certo? Então, a unidade é quadrada. Eu falo isso porque eu vou fazer uma videoaula sobre transformação de unidades. E é muito importante saber se o fator que você está trabalhando é quadrático, é um fator de área, de comprimento ou de volume, né, que é um fator cúbico. Né? O fator de área é um fator quadrático e o fator de comprimento é um fator de grau 1, né? Pensando assim. Então eu tenho isso aqui. Tá certo? Então o básico do básico do básico de um triângulo, que eu diria assim, que você tem que saber, que cai muito no Enem, é isso. Questão dos ângulos, né, de um triângulo. Questão de como localizar a altura, isso é importante, e essa primeira forma. Claro que um triângulo muito importante na outra videoaula, na parte 2, eu vou estar falando dos demais triângulos, é o triângulo retângulo. Certo? Esse triângulo tem algo especial. Ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, vou colocá-lo aqui. Ó. Triângulo retângulo. Então, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo, né,
reto. O que é um ângulo reto? No desenho ele vai estar indicado assim, e sua medida vai ser o quê? 90 graus, tá certo? Então, nessas condições, vamos tentar dar uma estudada rápida nos seus principais elementos. O triângulo retângulo tem uma porção de elementos, principalmente quando você fala do teorema de Pitágoras. Eu vou até citar o teorema de Pitágoras. Só que precisa de uma videoaula toda só para falar do teorema de Pitágoras, porque tem muitas aplicações e, assim, dentro do triângulo retângulo tem muitos elementos, até para você chegar no teorema de Pitágoras. Então, o meu objetivo aqui é uma coisa bem mais rápida, bem mais objetiva, tá certo? Então, vamos lá. O que um triângulo retângulo tem de importante? Então, vamos desenhar ele aqui e ver alguns dos seus elementos e alguns dos nomes que eles recebem, né? Então, no triângulo retângulo é comum que as letras A, B e C sejam usadas e a letra A esteja bem aqui onde está o ângulo reto, ó, no encontro das segmentos que geram o ângulo reto. B e aqui C. B e C podem estar em qualquer lugar. Oposto ao vértice A, eu vou ter a hipotenusa, que vai ter medida Azinho, A minúsculo. Aí aqui, oposto ao vértice C, eu vou ter um dos catetos, que vai ter medida Czinho, e oposto ao vértice B, o outro cateto que vai ter medida Bzinho. Então, só para relembrar, o que temos aqui? Ó? CB é a hipotenusa. Usa, tá certo? Aí você tem AB e AC. Esses são os catetos. AB e AC. Catetos. Se eu estiver falando de ângulo, gente, vou botar um ângulo alfa aqui, porque é comum a gente, dado um ângulo, a gente falar um cateto oposto ou adjacente a esse ângulo. Por exemplo, nesta figura aqui, para alfa, eu vou dizer o seguinte, que AB é o cateto, AB é o cateto adjacente a alfa. E AC é o cateto oposto, ele fica oposto. Aí nesse sentido, se você tirar um ângulo, aí faz sentido falar de cateto oposto e adjacente. Agora, se eu não tiver ângulo, não faz sentido, esses serão apenas catetos. Claro, existe uma fórmula agora, interessante, que usa uma relação entre a hipotenusa, quer dizer, a medida da hipotenusa e a medida dos catetos, que é o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, tá certo? O que é que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que o quadrado das medidas da hipotenusa, né, o quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Por isso que a gente costuma usar as letras A, B e C desse jeito aqui. Ó. O A estando aqui no vértice principal, né, no vértice que tem um ângulo reto, né, de 90 graus. Tá certo? Aí, o que acontece, gente? E se eu fosse falar de área? Qual seria a área do triângulo retângulo? Olha, a área a gente já sabe que é base vezes a altura sobre 2, não é? Só que no meu caso, no meu triângulo, ocorre uma coisa especial. Se ele estiver desse jeito aqui, eu posso chamar isso aqui de base, ou seja, ele vai ser C vezes isso aqui de altura, B sobre 2. Claro que esse B aqui agora é a medida do lado, ele não tem necessariamente a ver com a base, mas ele também pode ser a base. Se eu deitar esse triângulo e olhar isso aqui como a base, isso aqui como a altura, mesmo sem deitar, né, eu também posso ter como B vezes C sobre... É até comum a gente fazer o contrário, bota o B aqui em cima e chama esse cara aqui de B. E bota o C aqui embaixo, tá? Porque já fica B vezes C, né? Base vezes a altura. É a altura C, né? C não teve jeito. Mas assim, a gente costuma botar o B aqui embaixo. Mas isso não é regra. Ou seja, um triângulo retângulo, como é que você calcula a área dele? Simplesmente você faz o produto dos catetos e divide por 2. Tá certo? B vezes C, ou seja, C vezes B sobre 2 ou B vezes C sobre 2. Isso, essa ordem não importa. Eu vou dar só um exemplinho aqui para a gente fechar a aula. Que é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem a seguinte situação aqui. Ó. Imagina que eu tenho esse triângulo aqui.
e eu queira e seja perguntar duas coisas, o valor de x e a área. Claro que nessa questão aqui você vai perceber o seguinte, se eu perguntar a área, necessariamente, opa, 5, não, aqui é 10, desculpe, a hipotenusa tem que ser o maior lado, né? Uma coisa sobre o triângulo também, gente. A hipotenusa no triângulo retângulo é o maior lado, por isso que eu escrevi ali, já percebi logo que ia ter alguma coisa errada. Então a hipotenusa sempre vai ser maior do que os outros dois catetos. Olha, então nessa questão aqui eu peço o valor de x, que é esse cateto aqui, e o valor de S, que é a área. Claro que se eu pedir só S, eu teria que achar x, porque a gente sabe calcular a área do triângulo retângulo, pelo menos por enquanto, como sendo o produto do quê? De sua base, né? De seus catetos, na verdade. Né? Base e altura são os seus catetos. Então a gente necessariamente teria que passar pelo cálculo de x, tá certo? Mas vamos calcular x primeiro. Ó. A gente sabe que para achar x, a gente pode usar a relação, né, de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nesse caso aqui, identificando, né, esses caras, o que tem que ter identificação é que o a tem que ser 10. O b e o c você escolhe quem você quer. Então aqui, x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso não vai mudar muito, a ordem dos catetos não muda muito a conta. Então, fazendo essa coisa aqui, a gente tem o seguinte, ó, x ao quadrado vai ficar de um lado e vai ficar 100 aqui menos o que? 8 ao quadrado, 64. Então vai ficar 100, que é o 10 ao quadrado, menos 64. Então, x ao quadrado vai dar 36. Como eu estou em geometria, né, eu vou pegar só a raiz positiva. Porque quando a gente tem isso aqui, x ao quadrado igual a 36, os valores de x podem ser o quê? Mais ou menos 6. Como eu estou em geometria, eu pego só o positivo, né? Porque é um comprimento isso, né? Comprimento, por definição, ele não pode ser o quê? Negativo. Ele é um número positivo. Então, daqui eu tiro que x vale 6. Então, essa aqui foi a minha primeira pergunta, né? Digamos assim, que é a nossa segunda. Então, a primeira está resolvida aqui. Vamos para a nossa segunda. A segunda agora é muito fácil. Já obteve x, então a área S é base vezes altura, que vai ser o quê? 6 vezes 8 sobre 2, que vai ser, simplificando aqui, vai dar 3 vezes 8, que vai dar 24 unidades de área. Tá certo? Se for metro, vai ser metro quadrado, se for centímetro, vai ser centímetro quadrado, e por aí vai. Então, para aqui um exercício simples. Esse exercício aqui, gente, é só para esquentar os miolos, viu? Claro que no Enem costuma cair coisas simples também, mas assim, depois, nas videoaulas de exercícios, aí sim eu vou estar fazendo alguns aumentando o nível de dificuldade. Aqui é só para aplicar a fórmula pelo menos uma vez. Isso ajuda você a memorizar a fórmula. Fazer um exemplozinho ajuda você a memorizar, tá certo? Ao invés de você escrever um trilhão de fórmulas em papel, né, repassar, estou estudando vestibular, eu peguei lá uma folha com 300 fórmulas, adorei, peguei, copiei todas. Não entende assim. Você entende a fórmula usando a fórmula. Certo? Então, fica aí a dica. Né? Então, faça um exemplozinho simples, né, para começar, para ganhar confiança também. Pô, acertei um, ó, é simples, mas tudo bem, acertei. E aí vai aumentando o nível aos poucos. Vai tendo dificuldade, vai procurando um livro, vai procurando um material de internet, um vídeo aula, qualquer coisa que te ajude naquele problema que você tem naquele momento ali, num problema mais difícil, digamos assim. Certo? Então é isso aí. Essa é a primeira parte da videoaula. Na próxima parte eu vou falar sobre o triângulo equilátero, um triângulo com 3 lados conhecidos, não necessariamente equilátero, e falar sobre outros aspectos também, como calcular, por exemplo, fórmula se você tem ângulo e 2 lados. Então, assim, a gente vai estar completando o estudo da área, perímetro e elementos do triângulo. Né? Vai ser a parte 2. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.